pessoal, eu sou Mariana Leal e sejam bem-vindos ao canal Respeita as Bruxas da Quebrada. Hoje nós vamos falar sobre os tambores xamânicos. Para você que está chegando agora, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Não se esqueça de curtir, compartilhar os vídeos, isso sempre é bem importante. Se tiverem dúvidas, deixem aí nos comentários que eu irei responder. Você também pode acessar o nosso site, respeitaasbruxasdaquebrada.com.br, com muitos textos autorais sobre Wicca, paganismo, espiritualidade, sagrado feminino, yoga, ginecologia natural, poesias. Então fiquem ligados também lá nos conteúdos. E se quiser me acompanhar e saber mais um pouquinho sobre o que nós aprontamos por aqui, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, Respeita as Bruxas da Quebrada. Os links estão passeando aí pela tela. Vocês podem anotar e na descrição do vídeo também tem, beleza? Vamos ao que interessa, né? Não é mesmo? Nós já fizemos um vídeo, vou deixar aqui para vocês, ou aqui, o card sobre a magia dos tambores. No nosso vídeo sobre magia dos tambores, eu conversei um pouquinho sobre a história dos tambores, né? O que a gente pode fazer aí magicamente com eles. E hoje nós vamos detalhar um pouquinho os tambores xamânicos propriamente ditos. Como eu já disse para vocês, eu tenho uma afinidade muito grande com este instrumento mágico, esse instrumento de poder. E eu gostaria muito de partilhar com vocês essas experiências. Antes de entrar em cada tambor mesmo, esse vídeo eu vou contar para vocês um pouquinho sobre o xamanismo e um pouquinho sobre o significado desse tambor na tradição xamânica. Tô até aqui com a minha pena aqui acompanhada para entrar no clima. Mas enfim, né? Lembrando, gente, eu não sigo a tradição xamânica, tá? Então, se vocês quiserem aprofundar este conhecimento, eu sugiro aí que vocês busquem maiores informações. Vai ser um resuminho, um passeio, beleza? Então, o xamanismo, ele é uma tradição espiritual ancestral. A gente não pode categorizar o xamanismo como uma religião. O xamanismo é um conjunto de práticas. E essa tradição, ela vem muito como um legado, né? Eu pelo menos percebo dessa forma. No xamanismo, tudo está conectado, todos os seres, de todos os reinos, como eles usam como eles dizem, né? Esse termo, reino do céu, reino da terra, reino das plantas, das pedras. E eu acho isso muito belo, porque aí a gente também está conectado, né? Uns com os outros, uns seres com os outros. O xamanismo, ele existe em várias culturas. Apesar da gente fazer a referência, né, quando a gente pensa em xamã no índio, geralmente norte-americano, até por ser uma tradição mais conhecida, o xamanismo mesmo, ele é originário da Sibéria. Pois é. Eu vou deixar aqui para vocês algumas figuras xamânicas de outras culturas, porque o xamanismo ele é presente nas culturas africanas, nas culturas americanas, mas também nas culturas ameríndias daqui da América Latina, da América do Sul, na Europa também. Então existem aí essas aparições dessa figura em várias tradições, né? E o xamã em si, né, essa figura, ele é um líder tribal, é um líder espiritual daquela tribo, daquela comunidade. E o xamã, ele alcançava esse posto, vamos dizer assim, por um processo de morte do eu, morte do ego. Então, quando ele renascia, ele estava pronto e habilitado aí para ser um xamã, porque ele entendeu o que é a vida, o que é a morte e o que é o retorno dessa morte. É bem interessante isso. E as coisas que a gente tem como legado, né, nas práticas mágicas, sagradas e aí em várias tradições, deste legado do xamanismo, a gente tem as rodas de cura, as rodas de tambores, as medicinas da floresta, né, como são conhecidas a ayahuasca, o rapé, o cachimbo, os rezos,
as maracas, todos esses elementos são legado, né, dessa tradição xamânica enorme que foi construída ao longo da história. O tambor em si, eu acho que é a mais marcante, porque ele ressoa, né? Ele chama atenção. O tambor tem, como eu mostrei lá para vocês no outro vídeo, tem aquele monte de tamanho, um monte de forma, um monte de som. Então vamos falar dele, né? Depois desse resuminho assim bem breve, vamos falar do tambor propriamente dito. Como eu disse para vocês, já expliquei para vocês, o tambor, ele é a canoa desse xamã, ele é o cavalo. O tambor é o que vai transportar a gente para a alteração dos nossos estados de consciência. A gente entra no ritmo do tambor e se conecta com a batida do coração, se conecta com a Mãe Terra, que o tambor é muito ligado a isso, né? Por ele nos remeter aí às nossas memórias dos úteros de nossas mães. A gente se conecta muito com essas memórias afetivas, emocionais, espirituais. E dentro dos tambores xamânicos, eu vou trazer para vocês 4, tá? Que são eles: o Cherokee, o Lakota, o Pueblo e o tambor oceânico. Cada um desses tambores, ele manifesta um arquétipo. O arquétipo, caso vocês não saibam o que é um termo que foi cunhado aí pelo Jung. Vou deixar uma fotinho dele aqui, porque ele, ó, no chão, lindo. E o que é esse arquétipo? O arquétipo, ele é um conjunto de imagens do nosso subconsciente, dos nossos processos mentais, que representam o conhecimento que a sociedade construiu ao longo da história. Então são imagens, são como se fossem modelos universais que a gente herda. Por exemplo, o arquétipo da mulher selvagem, que é muito levantado quando a gente fala do sagrado feminino, o arquétipo do homem guerreiro, o arquétipo da mãe voraz, todas essas são imagens, né? Quando se eu falar aqui, o pai dominador, a mãe selvagem, a gente acende uma luzinha, porque essas imagens, elas estão lá no nosso inconsciente, elas foram construídas e moram lá. Então, quando a gente traz à luz esses arquétipos, a gente também consegue trabalhá-los. E aí, eu sugiro que vocês leiam o Jung, né, para se aprofundar. No finzinho do vídeo eu vou dar uma indicação de leitura bem legal para vocês. E aí, o que eu posso dizer sobre isso? Cada tambor que eu vou trazer para vocês também está associado a um arquétipo. Bacana isso, né? Não neste vídeo, então vocês vão acompanhar aqui no nosso canal a nossa série sobre os tambores. E cada vídeo eu vou contar para vocês a história, né, desse arquétipo, por que ele se liga a esse tambor. Vou ensinar para vocês um cântico ligado a esse, todo esse... Ai, gente, as palavras somem da minha cabeça, né? Esse conhecimento, né? Todas essas... Olha, tá difícil, mas sabe por quê? Porque ele fica rindo aqui comigo e aí eu esqueço as coisas. Mas enfim, cada tambor vai trazer aí para nós um poder, né? Uma série de forças e elementos. E em cada videozinho eu vou explicar, tudo bem? Então acompanhem aí a nossa série. Mas antes disso, algumas coisas que são válidas para todos os tambores. E aí eu acredito que até mesmo para os tambores que não são os tambores xamânicos. O tambor, a gente tem que ter um cuidadinho com eles. Para a gente afinar os tambores, como que a gente faz, né? Lembrando que eu estou falando dos tambores e os que eu tenho aqui são tambores de couro. Então essas observações são para esses tambores. Para os tambores veganos, a gente tem outros cuidados, tudo bem? A primeira coisa, a afinação dos tambores. O couro, né, é uma malha de um bicho, né? Um organismo vivo ali. Então ele vai, com o tempo, absorvendo umidade e parece que ele fica com um som fofo. Se a gente vai bater, fica... O que a gente pode fazer para manter esse tambor afinado? Uma dica bem legal, colocar ele no sol. Solzinho da manhã, algumas horinhas, todos os dias, se possível. Ou
antes de você usar, né, conseguir deixar ele no sol. E o legal é você também conseguir deixar esse tambor num lugar arejado, para que esse couro não absorva tanta umidade, né? Eu já ouvi casos até de mofar, dependendo de onde você guarda. Então é bem legal você deixar ele num lugar arejado. Ai, Mariana, não tem, né, espaço aqui na minha casa. Onde que eu vou fazer isso? Vela. Pode colocar ali um pouquinho de vela e passar ali o seu tambor nas chamas. A afinação tradicional é feita na fogueira, né? Mas é difícil a gente conseguir fazer uma fogueira. A gente faz fogueira urbana aqui, mas não é todo dia. Então, essa prática para preservação, tanto do couro do seu tambor quanto da afinação, é bem legal, tá? Você pode guardar ele em bolsas, em sacos, né? Mas lembre-se sempre de deixá-lo tomar esse arzinho, ventilar. E assim, quanto mais a gente pratica, mais a gente fica afinizado com o instrumento e mais ele fica com a nossa cara. A baqueta acaba virando uma extensão da nossa mão, mas para isso é preciso praticar. Seja em rituais, seja durante, né, o seu dia a dia, meditando. Pega lá o seu tambor um pouquinho por dia, dá uma batidinha, vai se alinhando e isso é bem bacana. Uma coisa que é legal fazer também é separa aqueles cânticos que você gosta e tenta acompanhar o ritmo deles. Isso ajuda bastante quando a gente está aprendendo, está treinando. Existe uma questão na tradição xamânica, quando eu aprendi, né, na oficina de tambores, eu achei isso lindo, quando um tambor morre. Como eu já disse para vocês, todos os tambores têm uma alma e a gente reverencia aquele espírito que mora no tambor. E o que eu aprendi foi que quando o tambor morre, ou seja, quando ele não dá mais para tocar, ou quebrou o ar, o couro rasgou, enfim, não dá para ser mais restaurado, é o único momento que você pode pendurar o seu tambor. Então, se você por acaso tem o seu tambor pendurado, tira ele da parede. É uma desonra para aquele espírito, porque você honra aquele tambor tocando. Pode deixar no chão, sim, e por que não? Eu acho que é o lugar mais adequado, uma vez que o tambor se conecta com a terra, né? Mas não pendure, né? O tambor só é pendurado quando ele morre. E a gente pode até pensar, né, em fazer um ritual de despedida para esse tambor e honrar esse espírito uma última vez. Penso eu que pode inclusive ser queimado, né, e voltar aí para o seu plano de origem. E aí isso é muito, muito pessoal, vai muito da relação que cada um constrói com o seu instrumento de poder. Tá certo? Então aguarde aí informações do próximo vídeo sobre cada um dos tambores. E eu vou deixar aqui para vocês, né, 2 dicas bem legais de leitura. A primeira delas, o Jung, lindão. Este livro aqui se chama O Homem e os Seus Símbolos. E ele traz realmente essas questões dos arquétipos para quem quer se aprofundar nesse assunto. Jung é uma leitura indispensável. Outro livro que eu trouxe aqui para vocês, uma indicação que eu dou assim com o coração muito feliz, é o livro chamado Tambor Xamânico, da Tati Farnocchia. Eu fiz muitos dos meus tambores aqui com ela, é uma querida, tem um trabalho extremamente responsável em Sorocaba. Vou deixar o link do perfil dela também na descrição do vídeo. E este livro traz todas essas questões dos arquétipos dos tambores, o que é o xamanismo, traz também muitas dicas sobre os chakras, o que é essa energia. E uma coisa que tem aqui que é linda, maravilhosa e que eu gosto bastante, vocês sabem disso, é um oráculo. A Tati, ela construiu junto com a Adriane um oráculo com os tambores xamânicos. A gente monta uma mandala, cada carta traz um aspecto, né, pra gente trabalhar. Então a gente encaixa nessa mandala todas as cartas e ela é uma artista plástica também muito sensível. Ela desenhou todas as cartas
desse deck em momentos aí de inspiração e conexão com o trabalho dela com os tamboreiros ancestrais. Então, indico leitura nacional e de gente de gente legal, que faz um trabalho assim maravilhoso, né? Essa também chora da quebrada, né, gente? Toda vez que eu tenho a oportunidade aqui de divulgar o trabalho de alguém que eu conheço pessoalmente, vocês tenham certeza que irei fazer, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Aguardem aí os próximos vídeos pra gente conversar mais esse assunto tão lindo que são os tambores xamânicos. Beijo grande e abençoado seja.